Ok? Salmo capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Lembrando sempre que, se o ar-condicionado estiver muito forte, olha lá para o Valdinei, né? Às vezes aqui é mais frio, quem fica nas costas pode mudar o espaço, você ficar mais, aqui na frente normalmente é melhor do que lá, pode mudar sem problema nenhum. Com relação ao celular, se puder colocar no modo avião, né, para não tocar. Esse mês nós temos 3 domingos apenas, e eles serão assuntos bem, eu diria, leves, no sentido de estamos iniciando o ano e precisamos de direção, sabedoria do alto, né, para esse novo ano. Então, o Senhor nos orientou nesse dia 12, né, como objetivo geral, conhecer, prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Então, o nosso projeto para esse mês de janeiro, começando aqui, é exatamente esse conhecimento. Com que objetivo, né? O objetivo específico hoje. Que você tenha prosperidade. A palavra prosperidade não é ficar riquíssimo, tá, gente? Vender as 5 carretas que você tem e comprar 100, não é isso. Prosperidade é você encontrar equilíbrio e andar com sabedoria, né? Então, é nesse plano que nós vamos caminhar um pouco hoje, tá bom? Isaías 57, 20 e 21. Isaías 57, verso 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Isso. Antes de dar sequência aqui, gostaria de estar orando com você, tá bom? Senhor, é um momento único. Talvez para alguns será o único momento. E nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos agora que o Senhor nos livre de todo e qualquer pensamento nosso, mas sim que recebamos a Tua palavra como ela é, palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos ao que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Quero também, Senhor, te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem dessa comunidade, de estar suprindo as necessidades em glória. Louvado seja sempre o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não repeti o Salmo primeiro porque ele é bastante conhecido, né? Bem-aventurado, ou então feliz o varão que não... Começa com não? Anda, segundo o conselho dos ímpios.
Eu não sei ainda, não vou prometer, mas está no projeto, pelo menos domingo que vem, se Deus nos der a graça, trazer isso com muita clareza a respeito dessa terminologia ímpio. Quem são os ímpios? Porque a gente acostuma com alguns versículos da Bíblia, mas não paramos para pensar quem são os ímpios. E eu lembro de um pregador, certa ocasião, pregando e falando dos ímpios, e aí uma visitante estava na igreja e cutucou a pessoa da igreja dizendo o seguinte: quem são os ímpios? E a resposta foi essa: são todos aqueles que não são membros dessa igreja. Né? Que religião, que religião terrível essa. Todos os ímpios, todos nós nascemos ímpios, né? E o Senhor Jesus morreu pelos ímpios para fazê-los novas criaturas. Então ninguém escapa dessa natureza com a qual nós nascemos. O fato é que alguns foram agraciados, né? Às vezes, em uma situação bastante difícil, clamar ao Senhor, ter os olhos abertos, então passaram das trevas para a sua maravilhosa luz, através do Senhor Jesus, né? Então, mas o interessante aqui no texto que nós lemos, Isaías 57, é que os ímpios são como o mar agitado, cuja boca, ou seja, cuja o procedimento lança de si lama e lodo. Os ímpios não têm paz. Então, quando ele fala para você, o homem feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, porque os ímpios não têm paz, eles andam agitados. Você já conversou com uma pessoa agitada, não conversou? Não dá desespero? Fala, meu Deus, não quero essa vida por nada nesse mundo. Então é um cuidado que o Senhor está nos passando. O ímpio não tem paz. Ele está te mostrando uma forma que não é essa, não é da minha palavra, tá? Então esse cuidado nós precisamos ter. Um outro cuidado que está em Provérbios capítulo 11, eu vou passar rapidamente aqui nessas três situações. Não anda no conselho dos ímpios, né? Não anda pelo caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Conselho dos ímpios: não se deve dar atenção a conselho de ímpio. E é engraçado que ímpio gosta de dar conselho. Ímpio gosta de dar conselho. Se você assistia ou já assistiu novela da Globo, quando um cara é mau elemento, daí de repente a moça está saindo com outro, o outro é muito mais, né, lábia, dali a pouco você já está junto com a torcida. Larga desse homem, você não vale nada, ao outro, entende? O ímpio, ele faz questão de dar conselho, e conselho de ímpio é terrível, vai te levar para o buraco, ok? Eu queria essa versão aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 9, se alguém tiver a versão de Almeida, revisada e atualizada, porque só ela que traz a expressão ímpio, as outras trazem a impressão hipócrita. Vamos ler Provérbios 11, 9? Oi? Ok. A sua tem, o Valdinei? Ele é bem forte aí atrás. Isso. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Ok, não se preocupe com o alarme, tá? Alguém já está verificando se é um dos nossos aqui. Valdinei, o ímpio destrói o próximo. Então, quando o salmista está dizendo não anda no conselho dos ímpios, é porque o ímpio não quer o seu bem, ele quer te destruir. Diga, pode ler. O amador
o justo se livra. Ele vai dar um jeito, escapa ali, porque o ímpio, gente, ele não quer o seu bem. Ele vai te dar um conselho financeiro, por exemplo. Ele não quer que você se dá bem. Ele não quer que você se dá bem. Então, nós sempre falamos por cima nesse texto, né? Mas o conselho do ímpio é terrível. Ele quer destruir o justo. O ímpio não quer que o justo prospere. O ímpio quer que você fique na lama. O projeto dele é esse. E além disso, ele lança de si lama e lodo. Ele não está nem aí para você. Então somos nós que estamos em Cristo que devemos ligar a antena e não dar atenção a conselho de ímpio. Combinado? Outra coisa que ele fala no Salmo 1, para que você seja um homem feliz, bem-aventurado. Não anda no conselho dos ímpios e nem... Não, antes... no caminho dos pecadores. Gente, pecador tem um caminho. Lembra lá de Mateus capítulo 7? Tem um caminho que é apertado que leva à salvação. E tem um caminho largo e espaçoso, né, que leva à perdição. O caminho do ímpio é largo. Não, deixa disso. Ele sempre tem um caminho aberto, largo, espaçoso, e o caminho do justo é a cruz, é glorificar, é exaltar o nome do Senhor, é uma nova vida. Aquele caminho já ficou para trás. Então, só em rápidas palavras, Provérbios capítulo 1, versículo 10, livro de Provérbios, super recomendo. Quem está começando o ano, começa janeiro, 31 dias, Provérbios, 31 capítulos. Se você lê um por dia, você vai ter conselhos maravilhosos, tá? E ele começa justo no 1 dizendo a questão, princípio da sabedoria, o temor ao Senhor, e quando ele chega no versículo 10, ele já começa a falar, cuidado. 1:10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Não consintas. Quem tem outra versão? Vai lá, leia para nós por gentileza. Pecadores com agrado, né? Cuidado, não aceite. Tem outra versão? Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não Seduzi-lo. Pecador vem com jeitinho, não aceita. É bom ler o contexto, tá, gente? Eu só estou lendo onde fala desse caminho dos pecadores. Aqui mesmo em Provérbios 1, versículo 15 agora. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Não te ponhas a caminho com eles, porque aqui ele está falando, gente, de sociedade, tá? Se um ímpio chegar para você, ou pecador, ou perverso, chegar para você propondo sociedade com você, caia fora. Porque aqui no termo aparece assim, todos teremos uma mesma bolsa, vai ser um negócio fantástico, até o momento em que ele vai te roubar, vai te passar a perna e vai virar de seu melhor amigo, seu pior inimigo. Então, uma orientação que o salmista está dizendo, é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem no caminho dos pecadores. Deixa ele fazer os rolos dele para lá, que a minha vida agora é fazer tudo às claras, porque nós estamos na luz, nós fazemos às claras, ok? Aqui mesmo em Provérbios ainda, capítulo 4, versículo 19, só virar as páginas ali, 4:19.
O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Eita. O caminho deles é como a escuridão e eles não sabem nem que tropeçam. Então, se você estiver no caminho com ele, vai acontecer a mesma coisa. Então, segredo, bem-aventurado, não entre por esse caminho. Lógico que não é o nosso assunto aqui, mas a Bíblia é muito clara, no Salmo 37, entrega o teu caminho ao, confia nele e ele tudo fará. A partir do momento que estamos em Cristo, o nosso caminhar é agora na dependência do Senhor. O pecador quer tirar o que você tem, então não faça isso, ok? Aliás, já tive várias situações, gente, não só de casamento, como de sociedade, que foi orientado à luz da Escritura, a pessoa não deu crédito e tem as suas dificuldades, né? Depois ainda, se eu tivesse ouvido o pastor, nem é o pastor, é o que está escrito, tá bom? A terceira coisa que aparece ali, você quer ser feliz, quer ser bem-aventurado em 2025? Não anda no conselho, não se põe a caminho com os pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E isso, assim, eu vou apenas citar um texto para nós termos noção desse escárnio, né? Como que se processa esse escárnio. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, só tem um capítulo, então é o versículo 18 e 19. Judas, versículos 18 e 19. Os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Ok. Os escarnecedores não têm o Espírito, porque nunca nasceram de novo. Então eles estão sempre fazendo divisões sensuais, e eles vão estar sempre envolvidos próximos aos justos, porque eles querem ver a derrota do justo. Mas o exemplo mais claro está em Mateus capítulo 27, para você ter noção de como isso não é nem sério, mas é cautela. Você precisa ter cautela. Nem todo mundo que está ao seu lado, andando com você, é nova criatura. Às vezes é um tremendo de um escarnecedor para ver você cair. E palavras bem estranhas. Capítulo 27, nós vamos ler ali os versos 29 ao 31, só para você ter noção, tá? Jesus estava na cruz, estava no momento da crucificação, e ali tem os escarnecedores. Vamos lá, do 29 ao 31. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Lembra da expressão de Hebreus? Ele foi humilhado, também em Isaías ele foi humilhado, ou seja, antes de ele ir à cruz, eles colocam nele uma coroa de espinhos, se ajoelham diante dele e escarnecem dele. Você não é o rei dos judeus? Você não é o todo-poderoso? E Jesus está calado. No capítulo 27, aqui mesmo, os versículos 41 ao 44, como que diz?
E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam... Só um pouquinho, Leandro, por gentileza. Preste atenção que no 27 são os soldados. Então, assim, parece que não dá muita atenção, porque são os soldados mesmo, estão escarnecendo de Jesus. Mas aqui no 41, quem são? Os sacerdotes, os escribas e anciãos. São pessoas envolvidas com a igreja, com a palavra, com a lei, e mesmo assim são escarnecedores. Continua, 42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Até o 44. 44, né? Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou o filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Então, crucificado com ele ali, um deles, né, lançando dúvida, e isso vai acontecer com você hoje de uma forma diferente. Por exemplo, rapaz, é só você fazer boas obras, meu amigo. O sacrifício dele aconteceu, tudo bem, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ir todo domingo na igreja, você tem que dizimar, tem que ofertar, você foi salvo pela graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado ao sentar na roda dos escarnecedores e começar. Eu lembro que eu saí da escola, eu estava à aula de religião ali no Wilson Joffre. Terminei a aula quando eu falei que eu estava crucificado com Cristo e Cristo era a minha vida. Bateu o sinal e os alunos saíram eufóricos. E aí, santão, tchau, santo, até amanhã, santo. De escárnio, né? De ironia, né? Não tem a revelação. Então, você também vai passar por isso e você é feliz de não ficar nesse meio. Orientação de Deus. Final do nosso estudo. Salmo capítulo 1, não precisa ir lá, tá? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e depois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá seu fruto na estação certa, estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. São 4 coisas, gente, extremamente importantes. Você vai ter uma juventude boa, você vai ter um casamento bom, você vai ter filhos, você vai ter netos. Você vai ser bem-aventurado. As pessoas vão ter sede, você não vai ter sede. As pessoas vão querer ter o que você tem, porque eles vão ver em você tem algo diferente. Só que isso tudo, ele está falando sobre meditar. E aqui eu não vou falar esses textos, porque todos eles você conhece, eu vou apenas citar alguns. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Gente, não tem segredo. 2025, tire tempo para ler a Escritura. E não apenas folhear como um livro e depois fecha, mas hoje eu estava clamando, fiquei feliz quando a Giovana até trouxe aquela observação, clamando: Senhor, livra dos meus desejos, faço planos, eu tenho conquista, tenho algumas coisas, livra dos meus desejos, eu quero fazer o teu desejo.
É o teu desejo que eu quero fazer. Se Deus nos der a graça do último domingo de estarmos aqui para ministrar a palavra, chega a arrepiar só de pensar do que é deixar o esplendor da sua glória e vir aqui por você. E às vezes para nós abrir mão de uma coisa só, por Ele, nós não abrimos mão. Então, enfim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Não tem segredo, gaste tempo, invista tempo, e apenas não na leitura, mas assim dizer: Senhor Deus, quero trilhar, sem dar a mínima atenção ao conselho do ímpio. Eu quero trilhar, segundo a tua palavra. Não é apenas uma lâmpada apagada, mas é uma lâmpada e ela é luz, ela ilumina de fato, ela dá direção. Então nós temos isso, a compreensão disso. Mateus 7, 24, 27, não precisam ler lá. Lá fala sobre duas casas, uma sobre a rocha e a outra sobre areia. A tempestade vem sobre as duas casas. Ninguém está livre de tempestade. Ninguém está livre de vento forte, de perturbação, de angústia, de ansiedade, de traumas. Ninguém está livre. Só que aquele que está firmado na rocha, que é Cristo, que é a palavra, o verbo se fez carne, pode vir a tempestade que for, essa casa não cai, você não vai cair. Em 2025, qualquer situação que você enfrentar, você firmado na rocha, você não vai titubear, você vai caminhar, olhando para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Por quê? Porque você está em Cristo, sobre a rocha. O ímpio vai cair, lares serão destruídos, situações vão acontecer, mas você vai ficar firme, porque você vai estar sobre a rocha. Tá? Continuando ainda, é bem conhecido, João 8,32, conhece a verdade vai fazer o quê? Você vai andar livre, 2025 livre. E se Jesus te levar, você está livre. E se acontecer qualquer coisa, você é um ser livre. Se fecharem essa igreja através do nosso governo, você vai continuar livre, porque ninguém fecha quem está livre em Cristo Jesus. Agora, vou dizer uma coisa, não sei se você percebeu, como é gostoso estar com a igreja, louvando, adorando, reencontrando, revendo os irmãos, isso é fantástico. Tanto é que o Senhor já disse, quão bom e quão suave é. Ainda em João 17, não precisam ir lá. Pastor, eu queria tanta santificação. Santificação, meu irmão, é palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as vezes que você está lendo a Escritura, pedindo ao Espírito para trazer revelação ao seu coração, a santificação está acontecendo, porque essa palavra é viva e eficaz, é ela que faz essa limpeza. Ainda mais, Mateus 24:35, alguém se lembra? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos passar, mas os futuros pregadores surgirão aí até a volta de Cristo, a mesma palavra, o mesmo poder, até o dia que o Senhor há de nos levar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não temos como fugir disso. Ainda outro texto, Mateus 22:29, não precisam ir lá. Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Não erre em 2025, antes de fechar negócio, vai para a palavra, peça direção, não houve quietude no coração, não feche negócio, ouça o Espírito Santo falando, não faça isso agora, espera, seja sensível, né? Quando a Giovana menciona esse texto também, né? Extremamente importante, coloque lá, anote isso, né? Não extingue o Espírito, ok? Muito bem, ainda Provérbios 3, esse sim, Provérbios 3, só tem 2 textos aqui, além deste,
tá? Então, já estamos quase no fim. Não se preocupe, você que deixou sua carne assando no forninho, não vai queimar. Provérbios 3, 21 ao 26, o que diz? Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Amém? Amém. Gente, que coisa mais gostosa que essa? Eu estou com essa outra versão aqui, 22, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço, então andarás seguro no teu caminho. Você vai andar seguro o ano inteiro meditando na Escritura. E não tropeçará o teu pé. Não se preocupe em tropeçar quando você estiver meditando na palavra. Quando você deitar, não vai ter crise, o que vai ser, se Deus vai estar com você. Não, Ele vai estar com você. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, e Ele é o guarda os teus pés de serem presos. Segurança. Vire a página no capítulo 4, versículo 20. Eu vou ler, Leandro. 20 até o 22. Olha que coisa maravilhosa. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Essa palavra te dá saúde. Sabe aquele remedinho que você toma às vezes de manhã e à noite? De manhã e à noite? Toma esse remédio da palavra de manhã e à noite. Eu faço isso. Qual é o remédio? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Alimento diário é necessário. E o último texto, aqui Provérbios capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Quem tem outra versão aí? Pode ler, bem forte. Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não vou entrar nesse assunto, mas essa palavra dá todo o suporte para você caminhar seguro e tranquilo no seu relacionamento, nas suas finanças, em tudo aquilo que a vida nos proporciona. Ele vai te dar equilíbrio. Por isso que, quando ele está falando ali nos Salmos, ele termina no versículo, termina não, porque tem uma sequência, mas no versículo 3 ele fala sobre isto. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros d'águas. E aí ele fala aquelas 4 coisas, e ele termina dizendo, e tudo quanto fizer,
prosperará. Meu desejo, esse ano, tenho colocado diante do Senhor, não apenas para mim, mas para a comunidade, que nós sejamos prósperos em tudo que nós vamos fazer, em tudo, desde que nós estejamos aí em acordo com a Escritura, né? A luz, as claras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Muito bem. Ô Isabela, você trouxe sua amiga, seja muito bem-vinda, e hoje você teve que me aguentar, justo hoje aqui, né? Não tem ninguém. Esther, parabéns, fica aqui esse tempo todo também comigo, a Isabel também, né? São os adolescentes que aguentaram aqui. O João Pedro também ficou comigo aguentando, né, João Pedro? 27 aninhos, 26, mais ou menos, adolescente. Gente, vamos ficar em pé. Estiquem os braços. Finalmente o pastor acabou. Eu não aguentava mais ficar sentado nesse negócio. Eu queria orar com você antes de nós irmos para casa. Senhor, são teus filhos, somos, por graça, alcançados por teu Filho Jesus. E, Senhor, o desejo nosso é andar segundo a tua vontade. Relembramos a oração do teu Filho que nos ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos, Senhor, andar à luz da tua palavra. Desperta-nos a meditar na tua palavra de dia e de noite. Em todas as questões, Senhor, nos desperta a ir para a tua palavra e buscar direção, solução, por misericórdia. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.